1 Coríntios, verso de número 14. Irmãos, esse texto, o Espírito Santo tem falado comigo esses dias, nós compartilhamos até alguma coisa desse assunto nos GCL, nas células. Você que tem frequentado, nós falamos um pouco disso. Nós vamos falar sobre os dons espirituais de Deus, amém? Os dons, as manifestações, as operações, ministérios. Os dons são para a igreja. Diga amém. Diga, os dons são para a igreja. Vamos ler o texto base aqui, é o texto de 1 Coríntios 14:1, que vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo, antes da gente entrar no texto, para a gente contextualizar, ele está falando a igreja de Corinto. É uma igreja que o próprio apóstolo Paulo estabeleceu, e é uma igreja um pouco problemática, porque Paulo vai tratar na primeira carta vários problemas que estão acontecendo na igreja, até ele chegar no assunto dos dons. Primeiro ele vai tratar do partidarismo que está acontecendo dentro da igreja de Corinto. Alguns diziam eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefas, que é Pedro. E Paulo vai exortar a igreja de Corinto, dizendo: espera aí, Cristo está, pois, dividido? Tem alguma coisa aí. E Paulo começa a descer a lenha, exortar aquele povo de Corinto. Depois ele começa a falar sobre relações sexuais ilícitas no meio da igreja, até ele chegar na questão do culto, na questão da dinâmica do culto, porque a igreja de Corinto é uma igreja que fluía nos dons, mas ela não sabia como fluir nos dons. Ela era desordenada, era uma bagunça, a igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo vem trazendo lá os dons do Espírito, vem falando, e existem vários textos que falam sobre os dons, sobre as manifestações, e ele traz essa mensagem: buscai os dons, buscai falar em línguas, buscai profetizar, todos os dons. Ele enfatiza a busca pelos dons espirituais. Aí depois ele diz: e eu mostrarei um caminho ainda mais excelente. É o versículo, é o 12:31. Por quê? Os dons são extremamente necessários, mas os dons, se não estiverem vinculados ao amor, nada é. Porque havia uma competição, quem profetiza mais, quem canta mais, quem fala mais em língua, quem prega mais ou quem se aparece mais. E Paulo está falando: peraí, o amor é base de tudo. Então vocês não podem colocar os dons espirituais acima do amor. Mas em nenhum momento vocês veem Paulo dizendo: ei, os dons cessaram, os dons acabaram, não podemos mais orar em línguas, não podemos mais profetizar, não podemos mais fluir na presença de Deus. Em momento nenhum você vê Paulo dizendo isso. Pelo contrário, em 1 Coríntios 14:1 ele diz: procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Porque ele vai dizer que o que fala em línguas, fala em mistérios com Deus e edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, profetiza da parte de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Então, um dom mais importante, ou de uma forma que a Bíblia diz, um dom superior, ou um dom melhor, vai dizer procurando os melhores dons. Mas como assim, pastor? Tem dons melhores, dons piores? Não. O dom melhor, ou o dom superior, é aquele que edifica o corpo de Cristo, não simplesmente a si mesmo. Então, um dom superior é aquele que edifica o corpo de Cristo. Por isso que ele está falando do amor. Vocês sabem profetizar, vocês sabem fazer as coisas, mas vocês estão fazendo por competição, vocês estão fazendo por vaidade, vocês estão fazendo do modo errado. Então, os melhores dons são aqueles que edificam
o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar em primeiro lugar. O corpo de Cristo não pode ser dividido. O corpo de Cristo não pode ser maculado. E Paulo traz uma mensagem de exortação. Mas eu gostaria de falar com vocês essa noite. Os dons são para a igreja. Os dons, a manifestação do Espírito Santo, ainda é para os nossos dias. Diga amém. Diga amém. Porque talvez você venha pensar, nós não vemos mais os dons, nós não vemos tanto poder, enfim. E alguns meios evangélicos até pregam o cessacionismo. Explica o que é cessacionismo, pastor. Cessacionismo no que diz respeito a que os dons do Espírito cessaram com a igreja primitiva. E eles usam alguns textos, até aquele texto que diz que quando vier o que é perfeito, né, em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, tudo se completará. Ou seja, aí falam que o evangelho, o cânon bíblico é o que é perfeito, mas é uma interpretação errada, porque o que é perfeito que virá é o Cristo, é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores. Então, os dons espirituais são para nós, para os nossos dias. Até porque se você rejeitar os dons, como está bem explícito, como está bem palpável, você vai ter que rejeitar toda a carta. Aí você não vai poder mais falar sobre amor, você não vai... Então, ou nós abraçamos a carta, ou nós rejeitamos a carta aos Coríntios. Então Paulo está dizendo, procurai com zelo os dons, porque os dons são para os nossos dias. Os dons do Espírito Santo são para os nossos dias. Então havia, tem no nosso meio evangélico algumas congregações que dizem, não, os dons cessaram, e são igrejas um tanto pouco frias na questão de fluir nos dons do Espírito, de fluir na presença de Deus, de deixar Deus agir, deixar Deus falar. E são igrejas, talvez, eu não vou citar nome, mas algumas igrejas mais históricas, umas igrejas mais tradicionais, que deixam de fluir, deixam de receber a graça divina do próprio Deus para a igreja. Os dons são para a igreja, para a edificação do corpo. E nós somos o quê? Que chamamos no meio do evangelho, nós somos continuistas. O que são os continuistas? Nós cremos que os dons continuam para a igreja. Nós cremos que os dons do Espírito Santo, eles são válidos ainda nos nossos dias. Amém? E aí você poderia dizer assim, mas pastor, como eu já disse, os dons, nós não estamos vendo mais tantas evidências, nós estamos mais vendo o falar em línguas, a interpretação, o mover profético, ou tantos outros dons que a Bíblia relata. Mas a igreja tem buscado? Será que a igreja tem buscado? Porque a Bíblia é clara, irmãos. O que busca, acha. Se você não buscar o dom, se você não buscar o Espírito Santo, se você não buscar a Deus, logicamente os dons não vão fluir, o sobrenatural de Deus não vai acontecer. Mas se eu e você buscarmos a Deus de todo o coração, o Senhor virá do céu e sarará a terra. A resposta de Deus quando nós buscamos ao Senhor. Mas nós precisamos desejar. A igreja de hoje, ela deseja só, estou falando igreja em geral, não só nós, estou falando de uma maneira de geral, talvez você não seja assim, mas de uma maneira geral, genérica, a igreja está olhando para dentro de si. E nós precisamos olhar mais para o que Deus quer fazer através de nós, através do Espírito Santo. O dom profético ainda está em evidência, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar, o dom da palavra de Deus, o dom de mestre, o dom de cura, o dom de operar maravilhas, ainda está disponível para a igreja. Aleluia, você crê nisso? Então nós devemos buscar. Aleluia, nós devemos buscar. Há pelo menos
no mínimo 5 textos que falam sobre os dons, ministério e operações de Deus. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4 e 1 Pedro 4. Falam dos dons, ministérios e operações. Muitas vezes esses textos vão misturar tudo. As operações, os ministérios, às vezes você vai ver um ligado ao outro. Por exemplo, o dom de profecia. Em alguns textos vai estar dom de profecias, em outros textos vai dar o ministério profético do profeta. Então, às vezes, os dons, os ministérios, as operações, elas se misturam, porque uma coisa não pode estar vinculada à outra. Por isso que você vê em alguns textos, um fala de uma coisa, outro fala de outra, mas eles cooperam com os outros, eles fazem parte de uma coisa só. Porque o que fala em línguas, Paulo vai dizer, ore para que haja interpretação, para que haja edificação ao corpo. Ou seja, há um mistério para a edificação do corpo. Então, há pelo menos esses 5 textos que falam sobre os dons, ministérios e operações. E são vários, não dá tempo para a gente tratar cada um deles aqui, mas eu gostaria pelo menos destacar 3 pontos aqui para a gente conversar. Primeiro, os dons são uma promessa de Deus. Amém? Já falamos que os dons são para os nossos dias. Agora, por quê? Porque são uma promessa de Deus. Os dons. Quando eu falar dom, irmão, tenha em mente também ministério e operações, tá? Como eu falei, às vezes estão tudo junto, no mesmo texto, né? Porque tudo vem de Deus. Os dons são uma promessa de Deus. O próprio Deus prometeu, profetizou a respeito, né? Joel 2:28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluia! É uma promessa de Deus para a igreja. O próprio Deus está falando, nos últimos dias eu vou encher a igreja com o Espírito Santo. A igreja vai profetizar, a igreja terá visões, os vossos velhos sonharão, os jovens também profetizarão. É uma promessa para a igreja de Jesus. Aleluia! E eu tenho orado nesses dias para que Deus avive a sua igreja aqui em Senador Camará, avive a sua igreja na terra, porque nós precisamos dos dons. Os dons do Espírito, assim como o batismo, eles só podem vir com um revestimento, eles são uma capacitação maior para o exercício do ministério, para que você seja empossado de poder, de glória, para fluir no seu ministério, para abrir a sua boca e pregar, para abrir a sua boca e evangelizar, para testemunhar de Jesus Cristo. Você precisa de um revestimento de poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, lá em Joel, nós já vemos a promessa do Espírito Santo. Joel, capítulo 2. E por que uma promessa? Porque Jesus também prometeu. Olha o que diz João 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Olha só que lindo isso aqui, gente. Gente, às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu fico, sabe, meu coração se enche de tanta alegria, de tanta revelação da palavra de Deus. Olha só, rios de água viva correrão do seu interior, rios de água viva. Será que tem corrido rios de água viva do seu interior? Se não está correndo, você precisa buscar esses rios. Aí ele continua, isto disse ele do Espírito Santo. Jesus estava falando isso do Espírito Santo. Os rios de água viva, o rio de água viva, é o que? É o fluir do Espírito Santo em nós. Isto ele diz do Espírito que havia de receber os que nele crescem,
porque o Espírito Santo ainda não fora dado porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Jesus está falando, aquele que crê em mim, vai fluir rios de água viva, vão fluir rios de água viva. Aquele que crê em mim pode esperar a promessa do Pai, do derramamento do Espírito Santo. Vai fluir. E por que não estamos fluindo nesses dias? Porque há pouca busca. E onde há pouca busca, há pouco poder. Onde há pouco poder, há pouca operação, há pouca manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos buscar essa promessa. É uma promessa para os nossos dias. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Aí chega em Atos 2,13, Pedro está com a palavra, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para o perdão de pecados e recebeis o dom do Espírito de Deus, ou o Espírito Santo. Recebeis o quê? O dom. Quando ao Pentecostes, o que eles receberam ali? O Espírito Santo invadiu aquele lugar e haviam línguas repartidas como de fogo. O Espírito Santo tomou e inundou aquela casa e todos falavam em línguas e eles foram cheios do Espírito Santo. E depois Pedro continua a pregar e aqueles homens ouvem a pregação de Pedro e ficam atemorizados porque eles receberam a convicção. O Espírito Santo trabalhou no entendimento, eles receberam a convicção de que eram pecadores. Ele diz: que pois faremos? Aí Pedro diz: arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados e recebeis um dom do Espírito Santo. Ou seja, eles recebendo o Senhor, recebendo o arrependimento, se confessando, receberiam o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Aí o mais bonito é o que Pedro continua dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós quem? A quem Pedro estava falando, daquela época, e a vossos filhos, a geração seguinte. E ele diz: e a todos os que estão de longe, não só vocês e a vossos filhos, mas os que estão também em Samaria e até os confins da terra. A promessa é para eles também. E ele continua: e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aleluia! É para todos quantos o Senhor chamar. Você é chamado por Deus? Levante sua mão, você é chamado por Deus. Então a promessa do Espírito Santo, a promessa de poder, a promessa é para você também. Aleluia! Aleluia! A promessa é para nós, igreja. Como é que vamos dizer que os dons cessaram? A promessa é para você, é para mim, para nós que recebemos o Senhor Jesus. Aleluia. Deus quer te encher, irmãos. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer te usar. Ele quer usar a tua boca para profetizar. Ele quer usar as suas mãos para curar. Ele quer usar os teus lábios para ir atrás do enfermo, do faminto, do necessitado. Mas você precisa de revestimento. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Falamos aqui que os dons, são uma promessa de Deus. Segundo ponto, os dons são dados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Olha que lindo. Aleluia. Os dons são dados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. E eu fiquei esses dias lendo e eu não entendi porque em um texto eu vi e o próprio Cristo ministrando, acho que é o texto de Efésios, ministrando os dons. Aí quando a gente vai para Coríntios, nós vemos o Espírito Santo ministrando os dons. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Quem ministra é o Espírito Santo? Ou é o Filho? É o Senhor Jesus? Aí ontem eu estava meditando à tarde, isso foi alguns dias, mas antes, quando eu estava meditando,
num ambiente de busca da presença de Deus, o Espírito Santo me trouxe a revelação, alguma coisa que eu não tinha entendido. E olha o que diz 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Ora, ou seja, existem diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. De quem ele falou? Do Espírito. Agora olha o que ele continua a dizer, o apóstolo Paulo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Note, se você for estudar a carta de Coríntios, todas as vezes que Paulo fala de Senhor, ele está se referindo a Jesus Cristo. Senhor Jesus, Senhor o Cristo. Então veja, primeiro ele fala do Espírito Santo, agora ele fala do Senhor Jesus, e ele continua. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia, aleluia. Então o dom de Deus, os ministérios, as operações milagrosas, eles são compartilhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Aleluia. Às vezes vai ter um texto que um ou outro autor ele vai omitir os três, mas não significa que existam os três operando os dons do Espírito. Aleluia! O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia! Aleluia! Deus quer te encher, meus irmãos. Deus quer te encher. Há tanto tempo que você não fala em línguas estranhas, Deus quer te encher, Deus quer te edificar. Há tanto tempo que você não tem revelações, Deus quer te usar. Você precisa buscar, nós precisamos buscar. Aleluia. Deixa ser usado nesses dias, irmãos. Aleluia. Então vimos que os dons são uma promessa de Deus. Os dons são dados, ministrados, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Terceira coisa, devemos buscar o Espírito e os dons de Deus. Devemos buscar os dons do Espírito de Deus. Não é uma opção, eu não quero, não. Você tem que buscar. É uma ordem de Deus para aqueles que são filhos. 1 Coríntios 12, 31. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo está proibindo? Não, Paulo está dando uma ordem. Ei, vocês estão fazendo as coisas desordenadamente. Vocês estão fazendo a coisa por vanglória. Vocês estão fazendo as coisas por competição. Não parem, não. Procure os dons, mas eu vos mostrarei um caminho excelente. Paulo orienta a igreja de Coríntios, ele enfatiza a busca pelos dons. Nós temos que buscar o Espírito Santo e os dons do Espírito. É uma ordem de Paulo. Agora já em 1 Coríntios 14, 1, ele vai dizer: segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ou seja, mais uma vez ele é enfático: procurem o dom, busquem os dons, busquem o Espírito Santo. Diego, toca aqui. Aleluia. Aleluia. Então veja, há uma ordem do Senhor para que a igreja ela se mova no âmbito espiritual. Há uma ordem de Deus, há um chamamento de Deus para a sua igreja, para que a sua igreja o quê? Flua na presença de Deus. Deus quer fazer, Deus quer derramar, mas será que Ele vai encontrar corações disponíveis? Será que hoje Ele pode achar pessoas disponíveis para usar na igreja metodista da aliança? Será que Ele pode usar
Será que ele pode achar hoje pessoas disponíveis na Doutor Augusto Figueiredo, na Carnaúba, na Tamboril, na Oliveira Paiva, na Taquaral, em toda a Camará? Será que ele pode achar uma igreja disponíveis? Mas para isso você precisa se despojar do velho homem, da velha natureza. Você precisa fazer o que Jesus fez. Tome a tua cruz e siga-me. Irmãos, vamos precisar renunciar. Se queremos ver o melhor de Deus, se queremos ver a operação do Espírito Santo, os dons e o fruto do Espírito Santo pairando na sua igreja, nós vamos ter que renunciar. Nosso eu, nossa carnalidade, nosso egoísmo. Vamos ter que renunciar. Muitos entretenimentos que às vezes roubam o tempo que era para estarmos aos pés da cruz de Cristo, que roubam o tempo onde era para nós estarmos meditando e bebendo desse rio que flui, desse rio que jorra para a vida eterna. Aleluia. Devemos buscar o Espírito Santo. Olha o que Jesus diz em Lucas 11:9. E eu vos digo a vós. Não, esse texto é revelador também, que às vezes a gente usa errado, ou parcialmente errado. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Lucas 11:9. Pedi e dar-se-vos-á. O que Jesus está falando? Pedir, ou seja, busque, peça e será dado. Buscais e achareis, batei e abrir-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que o filho lhe pedindo pão, lhe dará em pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora olha o que Jesus diz nos 13. Pois se sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Aleluia! Jesus está pedindo, peçam e vos será dado. Você quer ter revelação de Deus? Peça a revelação. Você quer falar em línguas? Você quer interpretar línguas? Você quer ter dom de discernimento? Peça e vos será dado. Peça e vos será dado. Porque é promessa do Senhor. Ele mandou bater na porta, Ele mandou pedir. Ele está ordenando para que a igreja peça do Espírito Santo. Aleluia! As portas dos céus estão abertas, meu irmão. As portas dos céus estão escancaradas, para que você entre com confiança na sala do trono. Aleluia! Mas será que você tem pedido o Espírito Santo? Será que nós temos pedido os dons de Deus? Ou será que nós temos pedido somente a cura, o milagre, né? A porta aberta, a casa, o emprego, a faculdade, a namorada, o casamento? Isso tudo é lícito, isso tudo você pode pedir, porque no mesmo texto, esse mesmo texto, Jesus prega ele em Mateus. Mateus relata, Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte. E lá quando diz, pedi, batei, né? Buscai e encontrareis, aí o texto diz que Deus, o Pai Celestial, dará o quê? Bens aos seus filhos. Então veja, num texto Deus fala de bens, de dádivas, e no outro texto Ele fala do Espírito Santo. Você pode pedir as duas coisas, não tem problema. Depois confira lá em Mateus capítulo 7. Nós podemos pedir de Deus, mas o problema é, como diz Paulo, se eu esperar de Deus somente desta vida, coisas terrenas, eu sou o mais miserável de todos os homens, porque Deus quer fazer coisas grandes.
Deus quer abrir portas no mundo espiritual. Deus quer expandir, Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer manifestar o seu poder. Mas é preciso que eu e você venhamos buscar o Senhor. Buscar de todo o coração. Buscais e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Irmãos, Deus não está distante, não. Ele está aqui agora. O Espírito Santo está aqui. O Pai está aqui, o Filho está aqui, o Espírito Santo está aqui. Às vezes a gente, parece que está tão distante. Não, Deus quer operar. Aleluia. Deus quer operar através de nós, da sua igreja. Aleluia. Aleluia. Para concluir, João capítulo 7, 37. João 7, 37 ao 39. E no último dia, vamos ficar de pé. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Você entendeu? Olha o que Jesus está dizendo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Tem alguém com sede nessa noite de Deus? Tem alguém com sede de Deus aí, meu irmão? Só eu que estou com sede de Deus aqui. Aleluia. Olha o que Jesus diz. Se alguém tem sede, vem e beba. 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo. Aleluia. 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 Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez eu digo, os céus estão abertos. Aleluia. Os céus estão abertos. Mas é preciso sede de Deus. É preciso fome. É preciso sede. É preciso fome. É preciso sede. É preciso fome de Deus. É preciso que haja um despertamento espiritual. É preciso que haja um despertamento, uma busca da nossa parte, para que o Senhor venha manifestar a sua glória e o seu poder. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, Pai querido, Espírito Santo de Deus, abra sua boca, comece a orar. Comece a pedir o Espírito Santo. Comece a falar em línguas. Se quiser, pode falar aí no meio da igreja. Comece a falar com Ele. Vai pedindo. Espírito Santo de Deus. Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, Pai. E o único propósito de estarmos aqui é Te buscar, Senhor. É buscar a Tua face. Senhor, refletir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesses dias, Pai, eu clamo que haja um despertamento na Tua igreja. Pai, esses dias eu clamo que haja um avivamento espiritual no meio do Teu povo. Que possamos ser despertados, Senhor. Que possamos, Senhor, acordar desse sono, Senhor, em que muitas vezes Satanás tenta limitar, Senhor, o agir da Tua igreja. Sacode a Tua igreja nesses dias, Espírito Santo. Enche a Tua igreja nesses dias, Espírito Santo. Batiza com fogo. Batiza, Senhor, no Teu Espírito. Enche de poder. Renova aqueles que precisam de renovo, Senhor. Enche a Tua casa com a Tua glória, Senhor, para que o mundo veja que há um povo, Senhor, chamado pelo Teu nome. Há um povo, Senhor, escolhido, um povo santo, Senhor, que testemunha o Teu reino aqui na terra. Enche a Tua igreja nesses dias, Pai. Enche a Tua igreja, Espírito Santo de Deus. Haja um renovo, que haja, Senhor, um vinho novo, Pai, para a glória do Teu nome. Aleluia. Espírito Santo de Deus,
Fique à vontade do nosso meio. Espírito Santo de Deus, fique à vontade do nosso meio. Que haja o fluir, do derramar. Que saiamos daqui, Senhor, hoje com os corações cheios da Tua presença. Que saiamos daqui, Senhor, com os nossos corações aquecidos, Senhor, desejosos de Te buscar, desejosos de ter um encontro todo dia contigo, de ter um encontro na Tua presença, Pai. Ah, Espírito Santo, fica à vontade no meio do Teu povo. Espírito Santo, nós Te clamamos, fique à vontade no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.